Fernanda Manhota, como prometido, já na tela aqui conosco, nossa analista de internacional, boa tarde. Começamos pelo questionamento de Zelensky dos interesses de Brasil e China e da contundência, como ele falou, não vão aumentar o seu poder na geopolítica às custas da Ucrânia? Ou vamos pela reação, se Zelensky fosse esperto, como disse o presidente Lula, buscaria o caminho diplomático e não militar? Fernanda Manhota, como é que você viu esse, com perdão aqui do trocadilho, esse tiroteio de declarações entre Zelensky e Lula? Boa tarde. Oi, Yuri, Débora, é isso, né, Yuri? Tiro, porrada e bomba para todo lado em plena Assembleia Geral da ONU. Um discurso muito duro que, para quem está acostumado a acompanhar falas de líderes no campo diplomático, até ressoa estranho. Não é comum, né, que eles sejam tão enfáticos em acusar outros países publicamente em eventos de alto nível, o que mostra o desconforto, né, do Zelensky em relação à iniciativa de China e de Brasil. E é interessante, Uri, essa análise é uma análise que é muito importante que seja feita. Existem dois eixos que ajudam, de certa maneira, a explicar esse comportamento incomodado, né, que a gente assistiu hoje do Zelensky. O primeiro deles repousa sobre a crise de confiança que os dois países, né, no caso, Brasil e China, têm em relação a essa matéria. Quando a gente busca um mediador de conflito, alguém que seja o responsável por criar pontes, em geral, esses atores, eles precisam gozar de credibilidade e legitimidade entre os diferentes atores envolvidos no conflito. Nesse caso, o Brasil tem uma posição muito confusa aos olhos ucranianos, sobretudo pelos acenos que fez a Rússia, tem a Rússia como parceiro dos BRICS, o governo brasileiro mesmo, né, já foi considerado muito condescendente em relação à Rússia, e pior do que o Brasil é só a China, né? A China hoje é o principal parceiro, não apenas comercial, econômico, mas também estratégico, geopolítico, até militar da Rússia. É o que garante que a Rússia não tenha sucumbido às ações e às sanções do Ocidente. Então, é como se a gente pegasse aquele que é o principal responsável pela manutenção da capacidade ofensiva da Rússia e um dos seus grandes amigos e propusesse que esse ator, então, né, esses atores, então, serão os responsáveis por criar a paz. O lado ucraniano não vê dessa forma. Não é possível legitimar esses dois players como os principais intermediadores de um diálogo. Falta credibilidade, legitimidade. Não há como construir isso em discursos, né, no púlpito. Seria necessário costurar a construção de uma confiança nos bastidores. E não foi isso, de novo, que nem China e nem Brasil fizeram. Já há vários dias a gente tem acompanhado nos bastidores esse burburinho de que haveria o anúncio, de novo, né, de uma tentativa de mediação, mas a comissão da Ucrânia propriamente não foi envolvida. Quer dizer, isso é um problema. E o segundo problema, para concluir, que também é um problema de leitura de cenário, é sobre o timing. A gente está falando de uma guerra que, nesse momento, foi interpretada pelo lado ucraniano como sendo uma guerra que só vai ser vencida se eles intensificarem a agressão contra o território russo. Os ucranianos, junto de Washington, entenderam que eles precisam atacar território russo para ter o que barganhar no futuro. Então, está totalmente desconectado com o momento que passa Volodymyr Zelensky, Yuri, Débora.